É dado ao corpo muitos prazeres. O prazer da bebida, o prazer da comida, o prazer do sexo. E a droga dá um estado de êxtase na pessoa muito grande, muito bom. A pessoa que experimenta droga, ela recebe naquele momento uma grande descarga, uma descarga de prazer. E desgraçadamente o homem deste planeta ainda acha que a felicidade é derivada de coisas materiais. E das coisas materiais, aquela que traria mais felicidade é aquela que te dá essa sensação de euforia, de êxtase entrando pela boca. Aí a droga. Existem vários motivos que atraem. O insucesso, a tristeza, o desgosto, a decepção, a frustração, a perda, a vontade do novo, a vontade do desconhecido, no jovem principalmente, a curiosidade. As pessoas elas estão obsediadas por alguns espíritos e você vê que a pessoa está totalmente fora do seu estado normal. Existe tráfico de drogas no plano espiritual, sabia disso? Tráfico de drogas no umbral. A pessoa encarnada, quando é dependente química, ela vai trazendo para ela uma série de companhias espirituais. E quando aquele encarnado dependente, ele também desencarna, levando com ele o vício, o que acontece? Ele sente a necessidade de mais uma vez continuar naquela prática. E quando ele chega do lado de lá, ele vai se valer de quê? De outros dependentes que foram antes e que coletam, né, a energia perispiritual, ou seja, etérica, dos viciados quando eles estão fazendo a viagem e transforma isso em matéria que é vendida do outro lado, mas não por dinheiro, é vendida por comportamento. Então, se você é viciado, você passa do lado de lá, você vai ser escravo de outros viciados que vão fazer você fazer o quê? Viciar outros que estão do lado de cá. E aquele espírito faz com que ela use droga, com que ela beba em excesso, com que ela faça tanta coisa, esteja num estado totalmente deplorável. E ele fica junto anos, até que ele destrói o corpo daquela pessoa. Qualquer agressão que nós fizermos ao nosso corpo físico, automaticamente nós agredimos o perispírito. Seja lá qualquer coisa, seja a gula, seja a dependência química, seja o desequilíbrio do sexo. Dependendo do que eu fiz durante 30, 40, 50 anos da minha vida, esse espírito vai sofrer de alguma maneira também no mundo espiritual. Por isso que o mundo espiritual continua com hospitais, com tratamentos. Eu hoje estou um bagaço, não tenho dinheiro, eu queria tomar um banho, estou sem dinheiro para tomar banho, estou sem dinheiro para nada. Pode ser que ele tenha sido um viciador no passado. E muitas vezes ele reencarna aqui e ele vai ser viciado. O resgate, ele existe. Nós trazemos situações em que nós estaremos expostos a determinadas tragédias, determinadas turbulências. Mas a escolha é sempre nossa. Por isso nós temos o livre-arbítrio. A abstinência é um fenômeno orgânico, químico. É a ausência ou a diminuição da quantidade da droga. Se é uma droga que deprime o sistema nervoso, a pessoa vai ter sintomas de excitação. E as drogas que excitam, ele vai ter sintomas de depressão, que é o craving que eles chamam. O que acontece é que os espíritos desencarnados, sejam eles dependentes ou não, podem se aproveitar deste momento orgânico, químico, cerebral, para aumentar o seu contato com o seu plug mental com o dependente químico e induzi-los a ter piorando os sintomas ou induzindo pensamentos onde ele começa a aumentar a fissura de usar a droga. O obsessor ou o espírito dependente, o espírito desencarnado, ele está ali, ele não sente aquele efeito físico, mas ele influencia por quê? Porque ele está sendo privado de usufruir daquelas emanações que normalmente ele tinha a condição quando o seu instrumento, vamos dizer assim, consome a droga, o obsessor usufrui daquilo. A consequência no plano espiritual é que muitas vezes o morto nem se dá conta que morreu. Ele passa para o plano espiritual e quando ele chega no plano espiritual ele está cercado daqueles espíritos que ficavam sempre do lado dele. A pessoa fica impregnada das últimas impressões causadas pela droga e que não são muito boas. Às vezes é pânico, às vezes é medo, às vezes é muita angústia, às vezes é dores.
E depois que ele descobre que morreu, ele entra em desespero, não se dá conta dos familiares. E ele quer drogas. Quando ele quer droga, aparece alguém, como se fosse um outro traficante ou fornecedor de droga, fala: escuta aqui, ô seu idiota, você sabe onde é que você acha? E aí leva ele para uma boca. E na boca ele vai ser ainda presidiário, vai ficar preso, como que algemado. Olha, você tem droga, tá aqui, ó, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Ai, que bom, achei um amigo. Daqui a pouco o amigo chega e fala assim: e aí, cara, não vai pagar? Pensa que é de graça? Mas como pagar? Não tem dinheiro aqui. Não tem dinheiro, mas você agora vai pagar viciando outros para nós. Nós temos que começar com a criança desde muito pequena a fazer um trabalho preventivo, um trabalho de esclarecimento. Todos nós somos educadores, os professores, todo mundo é um educador, mesmo que ele não seja um professor, não seja um pedagogo, porque nós educamos através dos exemplos. Não adianta uma mãe falar para o filho não fumar se o filho passa a vida inteira vendo a mãe fumando. Deus, Cristo, Jesus, eu e você somos um. Será que temos responsabilidade?